Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12:2, diz assim: olhando para Jesus. Vamos repetir no 3, 2, 3. Olhando para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é bem clara quando Paulo cita olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que as aflições elas viriam ao nosso encontro, que as lutas viriam, vêm e vão continuar vindo ao nosso encontro, que o vento contrário, a situação contrária, as enfermidades, as lutas dos dias a dias, os problemas financeiros, psicológicos, todos, eles iriam vir ao nosso encontro. Então Paulo escreve, olhando para Jesus. Nesses últimos dias, estamos vendo na igreja, não só do Jardim Paraíso, mas em todas as igrejas, em todas as denominações, vamos colocar assim, debandada de irmãos que não têm olhado fixamente para Jesus, irmã Hélia. Tem irmãos que olham para o pastor, tem irmãos que olham para os irmãos, tem irmãos que olham para a igreja, tem irmãos que olham para a situação contrária, tem irmãos que olham para a situação da sua vida, na sua casa, no seu lar, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua família, e acabam atribuindo a culpa de tudo isso que está acontecendo na sua vida para Jesus. Então quando Paulo escreve olhando para Jesus, ele está falando para você assim, ó, esquece o seu irmão que olha diferente para você, esquece o seu irmão que critica você, esquece o seu pastor que é o anjo da igreja, ele está lá para conduzir o rebanho, mas muitas das vezes a gente não concorda com o que o pastor faz, mas não é o pastor que cura. Quem cura, quem liberta, quem salva, quem dá vitória é Jesus. Então Paulo fala olhando para Jesus. E quando Paulo fala olhando para Jesus, ele fala, Márcio, para de olhar para as coisas que estão em volta. Márcio, para de olhar para as coisas que não te agregam nada. Se o irmão não gosta de você, não importa o que o irmão acha de você, não importa o que os outros acham de você, o que importa é o que Jesus acha de você, irmão. E quando eu meditava nessa palavra hoje à tarde, eu falava assim, Jesus, mas fala comigo de uma forma mais profunda. E Jesus relata na Bíblia muitos casos de pessoas que olham e que não olham para Jesus. E dentre todos esses, ele me levou lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Se você puder abrir comigo, são apenas alguns versículos, a partir do verso de número 36, que fala sobre aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. A Bíblia fala que Simão, o fariseu, que morava na cidade de Naim, convida Jesus para jantar, para ceiar na sua casa. E quando, naquela época, se convidava alguém para participar de tal feito na sua residência, havia uma forma de recepcionar os convidados. Quando você se convidava, lançava convites, e aquelas pessoas que recebiam os convites, elas tinham passaporte para sentar à mesa do jantar. Mas naquela época apenas não só quem recebia o convite poderia ir até o jantar, poderia ir até o evento, mas todos que soubessem daquele evento poderiam ir, porém não poderiam sentar à mesa. Então Simão, o fariseu, convida algumas pessoas, e dentre essas pessoas Jesus é um dos convidados. E quando a multidão fica sabendo que Jesus é um dos convidados para estar na casa de Simão, todos vão até a casa de Simão. Ali ia ser servido o jantar para aqueles convidados da mesa, eles iam jantar, eles iam se saciar, e depois que eles se jantassem, aquilo que se sobrava era servido para o resto da população que estava ali naquele lugar. Então agora, Jesus é convidado, e Jesus chega então à casa de Simão. Havia uma forma de recepcionar os convidados. Primeiro, quando os convidados chegavam,
era oferecido água para se lavar os pés daquelas pessoas, porque naquele tempo não tinha água, irmão Zé. Naquele tempo não tinha motinha, naquele tempo não tinha bicicletinha, naquele tempo não tinha nem nada para se locomover. Era você se locomover através dos seus pés. E naquela época não tinha asfalto. Não tinha. Então quando o convidado chegava até a casa daquele que tinha o convidado, aquele que o tinha o convidado tinha que oferecer uma lavagem aos seus pés. Ali ele chamava um dos seus servos, ou então ele mesmo ia para lavar os pés. E quando aquela pessoa chegava, se costumava dar um ósculo santo, que era um beijo à sua face. Isso significava o quê? Seja bem-vindo. Aqui você é bem-vindo na minha casa. Fique à vontade. É uma forma de saudação que as pessoas tinham de recepcionar bem o convidado. E tinha uma terceira forma de se recepcionar, que ungia-se a cabeça do convidado. O convidado com a cabeça ungia provava a consideração que o hóspede tinha para com o convidado. Então, a partir dessas 3 formas de se recepcionar, as pessoas se assentavam à mesa e ali participavam do jantar. Quando Jesus chega na casa de Simão, o fariseu, Simão não o recepciona da forma ao qual tinha que ser recepcionado. Jesus então chega-se ao seu lugar na mesa, Jesus então se assenta, e ali ele vai participar da ceia. Porém a Bíblia diz que por detrás de Jesus havia uma mulher pecadora. A Bíblia não fala qual era o pecado daquela mulher. Mas naquele tempo, naquela cidade, as pessoas relacionavam pecado com prostituição. As pessoas relacionavam o pecado com a prostituição. Então, possivelmente, não estou falando que era, aquela mulher era uma meretriz, era uma prostituta. E aquela mulher, a Bíblia bem fala, que ela levava consigo um vaso de alabastro. E aquele vaso continha unguento. Unguento era uma essência muito cara naquela época. A Bíblia não relata a quantia que aquela mulher tinha, mas estudiosos dizem que a quantia que ela tinha era relacionado com 300 dias de trabalho dela. As prostitutas pegavam o unguento, que tinha uma fragrância muito forte, muito gostosa, e passavam nos seus colares. Para quê? Para que as pessoas, os homens que viam ela com aquele cheiro, que viam, já sabiam que aquela mulher era uma meretriz, era uma prostituta, era uma mulher que trabalhava em prol daquilo que ela fazia. Aquela mulher agora não. Aquela mulher está atrás de Jesus. Aquela mulher leva consigo, quando ela fica sabendo que Jesus vai estar na casa de Simão, próximo da casa dela, ela pega um vaso de alabastro, pega todo o unguento que tinha e parte em direção da casa de Simão. Agora ela está atrás de Jesus. A Bíblia fala que ela está de trás de Jesus. E quando ela chega por detrás de Jesus, eu acredito que havia uma multidão muito grande. Como na mulher do fluxo de sangue que teve que romper a multidão para tocar na orla de Jesus, eu acredito que aquela mulher teve que romper aquela multidão para chegar por detrás de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, abre um parênteses, ela chegou por detrás. Tem muitas pessoas que querem chegar na frente de Jesus, Tem muitas pessoas que acham que Jesus está vindo atrás. E Jesus não está vindo atrás, Jesus está sempre na frente. Porque quando Jesus vai atrás de você, você fica desguarnecido, você dá a cabeçada, você dá varada na água, como dizem aí. E as coisas não vão acontecer da forma que tem que acontecer. Quando Jesus vai na tua frente, fica tranquilo. O vento vai chegar, as lutas vão vir. Mas Jesus é teu escudo bem presente na angústia, que vai te fortalecer e vai te guardar de todo mal. Aquela mulher agora rompe aquela multidão. E Jesus assentado à mesa, historiadores falam que a mesa era como se fosse o corredor aqui, era uma forma de U. E os convidados não colocavam as pernas debaixo da mesa, eles sentavam de lado. Então a mesa estava aqui, Jesus estava sentado com as suas pernas expostas à sua frente. Não tinha nada atrapalhando Jesus, apenas mais uma cadeira à frente. E quando Jesus está sentado, então ele é surpreendido por aquela mulher. Aquela mulher não somente chega por detrás de Jesus, mas ela se ajoelha, acredito eu, e se coloca aos pés de Jesus. Bom, Márcio,
Mas e o vaso de alabastro e o unguento? Ela foi com um propósito, irmãos. Ela foi para ungir os pés de Jesus. Mas quando aquela mulher se coloca aos pés de Jesus, imagina se colocar aos pés de Jesus. Todo mundo olhava e falava, é uma pecadora. Provavelmente a cidade toda conhecia aquela mulher, porque todo mundo apontava ela. Provavelmente aquela mulher tinha uma fama muito grande entre aquelas pessoas. Agora ela se coloca aos pés de Jesus. Se ela tivesse colocado aos pés do fariseu, possivelmente o fariseu ia falar, sai daqui. Sai. Eu não tenho esmola, eu não tenho nada para te oferecer, sai daqui. Sai daqui que você está me envergonhando. Mas ela foi naquele que veio para aqueles mesmos pecadores. Jesus não veio para mim, não veio para o Zé, não veio para o Ezequiel que somos salvos. Ele veio para aqueles que precisam ser salvos. Um dia eu precisei estar na posição que aquela pecadora estava. Hoje não. Hoje Jesus me resgatou do lamaçal do pecado, me trouxe até aqui para sentar e ouvir a gloriosa palavra dele e poder erguer minhas mãos, glorificar e exaltar o nome dele. Mas naquele momento Jesus está sentado e aquela mulher se coloca aos pés de Jesus. E quando aquela mulher se coloca aos pés de Jesus, Jesus, eu acredito que deve ter olhado para ela. E aquela mulher começa a chorar. A Bíblia não relata nenhuma palavra que aquela mulher fala. A Bíblia relata o que? No versículo de número 38, que quando ela chega por detrás aos seus pés, começa a chorar, irmãos. Mas não era um choro de tristeza. Não era um choro qualquer. Ela estava chorando porque ela estava nada mais, nada menos do que aos pés de Jesus. Porque ela estava chorando porque Jesus, o grande Jesus que estava de frente com ela agora, ele não enxotou ela, ele não jogou ela, provavelmente ele não expulsou ela, como muitos faziam para ela, mas agora Jesus olha para aquela mulher e começa a entender as lágrimas dela, porque para Jesus, como diz um hino aí, cada lágrima é uma frase, e tem gente que não consegue conversar, tem gente que não consegue falar, mas se você chora aos pés de Jesus, Jesus vai responder aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Aquela mulher começa a chorar. Aleluia. Quando você chora aos pés de Jesus, o milagre acontece, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Jesus é especialista em decifrar lágrimas. Teve uma certa feita, eu congregava na igreja sede, logo no começo do meu ministério. No começo, quando eu aceitei Jesus, eu era da igreja quadrangular, a Gislene era da Assembleia. Quando a gente conversou para onde a gente ia ficar, ficamos na Assembleia, congregava na igreja sede. E tinha um irmão que toda vez que eu estava no culto, o irmão chorava. Como aquele irmão chorava. E eu, no começo da minha caminhada, eu comentava, nossa, mas como esse irmão chora, cara? Começava o hino da harpa, o irmão estava chorando. Um irmão ia contar um testemunho, o irmão estava chorando. Começava os louvores do departamento, o irmão estava chorando. Eu falei, meu Deus, mas como esse irmão chora? Esse irmão deve passar uma luta danada. Eu pensava comigo. Mas como esse irmão passa uma luta? Mas eu fui entender que o irmão chorava conversando com Cristo. Cada lágrima que caía do rosto do irmão, Jesus ia lá e respondia o irmão. Cada lágrima que descia dos olhos do irmão, Jesus ia lá e dava uma resposta para o irmão. E eu não chorava, e a gente teve que fazer até campanha para me chorar. O culto era uma benção, a palavra abençoada, e o irmão Márcio estava lá. A Gislene chorando do meu lado e eu lá. Ela fez uma campanha, irmãos, que agora, qualquer espirro dentro da igreja, tem hora que eu começo a chorar, eu não consigo, porque Jesus é bom. Mas aquela mulher agora se ajoelha aos pés de Jesus. Ela começa a chorar aos pés de Jesus.
aquilo que o fariseu não tinha feito quando Jesus chegou à casa dele, que ele tinha o convidado, aquela mulher começa a fazer agora não com água, mas com as suas lágrimas, e aquelas lágrimas começam a descer do rosto daquela mulher, e começam a lavar os pés de Jesus. Nessa noite eu quero dizer para você, pode ser que você tenha entrado aqui com um problema muito sério, irmão, pode ser que você tenha entrado aqui com uma causa que parece que é até irreversível, mas é isso que Jesus gosta, para o nome dele ser glorificado. É irreversível para mim, é irreversível para você, mas para ele nada é impossível. Aquela mulher agora não fala nada com Jesus, ela apenas chora no pé de Jesus, e as lágrimas vão caindo aos pés de Jesus, e aquelas pessoas começam a ver, ficam espantadas. O fariseu, então, o dono da casa, fala: você não é Jesus, você não é profeta, você não é o Messias, não pode. Se você fosse, você ia saber que essa mulher é uma pecadora. Você não ia permitir que isso estava acontecendo na sua casa. Você não ia permitir que isso está acontecendo contigo. Você não ia permitir. Expulsa ela daí, tira ela. Ela não pode fazer isso. Quantos de nós, irmãos? Eu falei isso hoje com os jovens na escola dominical. Quantos jovens, outra hora, estavam no nosso meio e hoje não estão aqui? Quantas visitas nós, eu coloco eu também, fomos fazer para esses jovens? Não estou falando nem para os irmãos em geral, estou falando só para os jovens que saíram. Quantos de nós fomos atrás dele e batemos lá na porta dele e falamos assim: ó, volta, Jesus te ama. Volta, Jesus te ama. Porque o inimigo, ele bate na sua porta todo dia tentando te afligir. Se você não bate, pode ter certeza que amanhã ele vai voltar. Se você não abre, no outro dia ele volta. E nós? O primeiro não que a gente recebe, a gente larga a mão. Não quer? Então não vai. Aqueles homens estavam achando aquela situação horrenda. Jesus aceitar uma pecadora chorando aos pés dele. Mas aquilo que ela fazia, o fariseu, que se dizia servo de Deus, que se colocava como servo de Deus, não fez. Quantos de nós estamos dentro da igreja e muitas das vezes, irmãos, cometem alguma coisa e fazem alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é apontar: tá vendo? Tá pagando pelo erro, é pecado. Tá vendo? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Para de julgar, abraça ele. Quem julga e julga da forma correta é Jesus. Ele é o justo juiz. Você não está aqui para julgar, ele não te escolheu para te julgar ninguém, ele te escolheu para você amar, para você fazer discípulo, para você falar que Jesus ainda ama aquele que comete o pecado. E aquela mulher, então, Jesus permite que ela chore aos seus pés. E de repente, aquela mulher que não foi com a intenção de lavar os pés de Jesus com as lágrimas, mas lavou os pés de Jesus com as lágrimas, ela se via numa situação delicada, porque agora os pés de Jesus estavam todos molhados de lágrimas, e não tinha como enxugar os pés de Jesus. Naquela época, as mulheres não podiam andar com seus cabelos soltos, era proibido, não podia. Era considerado um ato obsceno. E quando aquela mulher molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela não pensa duas vezes, irmãos, ela solta o seu cabelo. Eu acredito que devia ser muito comprido. E ali ela começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. O que significa isso, irmão Márcio? É amor, irmão. Quando ela viu a cena, ela não pensou duas vezes. Ela abriu mão de tudo. Ela não se preocupou com o que os outros iam pensar dela. Ela não se preocupou do que estava acontecendo. Apenas a preocupação dela era, naquele momento, enxugar os pés do mestre. O que nós temos feito para Jesus, irmãos?
Às vezes nós dirigimos um culto. Às vezes nós regemos um departamento. Às vezes nós pregamos a palavra, cantamos um hino, vimos na igreja quarta, sexta e domingo e você está achando que está bom? Não está bom não, irmãos. O mundo precisa de Jesus. As pessoas estão precisando que ouvir que Jesus ainda salva, cura, liberta e leva para morar no céu. E quem vai falar isso? Não é Jesus que vai descer para falar, é você, irmão. É você. Quando aquela mulher então começa a enxugar os cabelos de Jesus, ela está falando assim: Jesus, pode ter certeza, eu estou cuidando do Senhor com amor. Pode ter certeza, Jesus. Se ninguém ligou para o Senhor aqui, se só queriam ostentação, porque Simão, eu acredito que ele deve ter pensado: Jesus está na minha casa. Jesus agora está na minha casa e todos vão saber que Jesus veio na minha casa. Eu sou um privilegiado, Jesus está na minha casa. Tudo bem, se Jesus está na tua casa, você é um privilegiado, mas cuida bem de Jesus, irmãos. E aquela mulher enxugava. Ah, Jesus, Hanai Sonefá Sérbia. Aleluia. Jesus começa a olhar aquela cena. Ele começa a ficar maravilhado, irmãos. Eu acho que ele pensa: como uma pecadora, que talvez tenha ouvido falar de mim, às vezes nem me conhece ao fundo, não me conhece muito bem, não sabe nem se eu vou perdoar os pecados dela, não sabe nem se eu estou aprovando a situação dela, mas olha o cuidado que ela está tendo comigo. O fariseu não fez isso, nenhum dos outros convidados fizeram isso, nem me recepcionar foram, mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, e agora está enxugando os meus pés com os seus cabelos. O que você trouxe para Jesus hoje? Quando você saiu da sua casa hoje, o que você veio buscar? Bênçãos materiais? Bênçãos espirituais? Uma cura? Uma libertação? Veio buscar isso? Beleza. Mas o que você trouxe para Ele? Não estou aqui para julgar ninguém, porque quem julga é só Ele, irmãos. Mas Jesus quer a tua fidelidade para com Ele. Jesus quer que você glorifique apenas o nome dEle. Jesus quer que você exalte apenas o nome dEle. Hoje está tendo futebol para todo lado, um monte de time campeão aí. E tem gente que larga Jesus por causa de uma barganha de futebol. Não estou pregando aqui que futebol é pecado, não sei se é, irmãos, porque eu também assisto. Eu estou falando para você que quem rege a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai te salvar é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai dar a bênção na sua casa é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai entregar a vitória na tua mão é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai te abrir uma porta de emprego é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai cuidar da sua enfermidade é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai reger os seus filhos é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai cuidar da sua família é Jesus Cristo. E às vezes eu entrei aqui hoje e ainda não levantei a minha mão para dar um glória para Ele. Porque ninguém cantou um hino que eu gosto. Porque o irmão está pregando uma mensagem que eu não gosto. Porque o departamento cantou um hino que eu não acho legal. Porque o testemunho que o irmão cantou só serve para ele. Quando você glorifica, você não está glorificando o irmão, não está glorificando o hino, não está glorificando o pastor. Você está glorificando a Jesus, irmãos. Aquele que te fez levantar por mais um dia e te deu fôlego de vida. Será que ele não merece ser glorificado? Aquela mulher então enxuga os cabelos de Jesus. Agora aquela mulher, deixa eu virar aqui, irmãos. Depois de lavar os seus pés com as lágrimas, e agora enxugar os seus pés com os seus cabelos, aquela mulher então começa a beijar os pés de Jesus. Quando Jesus chegou, Simão não foi ao encontro de Jesus para
para dar o ósculo santo, que falava: seja bem-vindo, Jesus. Você aqui é bem-vindo nessa casa. Mas aquela mulher não pensou duas vezes. Aquela mulher falou: eu estou aos pés do mestre. Não sei se eu vou ter outra oportunidade dessa. Ela começa então agora a beijar os pés de Jesus. Quando ela começa a beijar os pés de Jesus, ela estava querendo dizer: seja bem-vindo, Jesus, na minha casa. Opa, mas a casa não era do Simão, o fariseu? Seja bem-vindo, Jesus, na minha casa. Aqui o Senhor é bem-vindo. Jesus, fique à vontade na minha casa, porque na minha casa o Senhor é bem-vindo. Jesus, realiza aquilo que o Senhor veio realizar na minha casa, porque na minha casa o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor bem quiser fazer. Jesus hoje quer ter uma particularidade com você. Como? Jesus não quer trabalhar com você apenas na igreja. Jesus não quer trabalhar com você lá no seu trabalho, não dentro da sua casa, mas Jesus quer fazer morada dentro de você. Jesus quer entrar na sua vida de uma forma que o seu ser seja morada de Jesus. E quando a mulher começa a beijar os pés, ela está falando: seja bem-vindo. Irmão Márcio, mas nós não temos a oportunidade de beijar os pés de Jesus, concordo. Aos olhos humanos, nós não estamos vendo Jesus para poder beijar os pés dele, concordo. E como que você beija os pés de Jesus? Através da palavra. Como que você beija os pés de Jesus? Através da oração. Como você beija os pés de Jesus? Através do jejum. Como que você beija os pés de Jesus? É entregando para Jesus o seu melhor, irmãos. A situação estava tão difícil há uns dias atrás. E eu e a Gislene, eu vou falar, irmãos, porque eu não posso pregar hipocrisia. Eu fiquei um tempo sem orar na minha casa, irmãos. Eu não conseguia orar. Eu deitava para dormir, orava 2 segundos e deitava e dormia. A minha esposa então falou para mim, falou assim: Márcio, não dá, desse jeito que a gente está, não dá. Ou a gente vai para os pés de Jesus, ou a coisa vai estralar mais. Gozado, tem que esperar as coisas estralar para ir nos pés de Jesus. Começamos então uma campanha de madrugada. E a situação estava tão difícil, irmãos, tão difícil. Não só às vezes dentro do nosso lar, mas na minha família, na família da minha esposa. E o negócio estava estralando. E começamos a orar. De repente passa um dia, tem um telefonema: olha, aconteceu isso, isso e isso. Falei: nossa, mas Jesus é bom mesmo. Passa outro dia: olha, aconteceu isso, 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 e Jesus está dando a vitória. E Jesus vai dando a vitória, e Jesus vai dando a vitória. A gente começa a orar. Um pouquinho que a gente começa a ter um relacionamento com Jesus, as coisas começam a acontecer. Mas vai esperar as coisas estralar, irmãos? Aquela mulher beijava os pés de Jesus, sem parar, como aquele homem não tinha feito uma vez, um beijo à face de Jesus. Mas aquela mulher falava: seja bem-vindo no meu coração, Jesus, porque aqui nessa morada o Senhor é bem-vindo. E quando aquela mulher beijava, ela tinha levado um vaso de alabastro. E aquele vaso, um vaso de alabastro, como se fosse esses vasos de... Como que eu posso falar? Daqueles... Já viu o desenho de gênio que esfrega a lâmpada assim e sai, não um compridinho, mas um para cima assim? E ele era fechado. Começa grandinho e afina em cima, e ele era fechado. Para você abrir tinha que quebrar a ponta. Ele era fechado totalmente. Aquela mulher levou aquele vaso cheio de unguento. E as pessoas olhavam: o que ela veio fazer com isso? Isso aí é uma especiaria, custa muito dinheiro. E quando ela leva aquilo lá, ela está falando o que para mim e para você? Ela falou assim: ó, que para Jesus eu tenho que trazer o meu melhor. Eu não estou falando de dízimo, de oferta, esquece aí, irmão. Eu estou falando que nós temos que trazer para Jesus o nosso melhor.
Às vezes eu entrei aqui nessa noite tão conturbado, tão triste, e eu não consegui nem prestar atenção no culto. Esquece as coisas que lá fora ficaram. Apresente-se apenas para Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui dentro. Pode ser que aquela causa que você deixou lá na sua casa, aquela situação que você deixou lá na sua casa, pode ser que Jesus já está trabalhando nela, mas para isso você tem que ter trazido da sua casa o seu melhor para Jesus. O que você trouxe para Jesus nessa noite, irmãos? Vai ser apenas mais um culto na sua vida? Quarta-feira tem mais, sexta-feira tem mais, domingo que vem tem mais, mas hoje vai ser só mais um culto na sua vida? Jesus, ele pode fazer aquilo que a gente não imagina, irmãos. Jesus pode realizar coisas grandes nesse lugar, mas para isso você tem que entregar o seu melhor para Jesus. Aleluia. E aquela mulher, quando ela se levantou e ungiu os pés de Jesus, ela não ungiu apenas com óleo, mas com aquilo que ela tinha de melhor. Anagas nefai xere canabasúbia. Neflaçou recai xenecalabasterbia. Aleluia. Jesus então fala para ela: levanta, filho, vai. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aquela mulher entrou naquele lugar com uma pecadora e saiu daquela casa como uma salva, com o seu nome escrito no livro da vida. O que eu e você trouxemos para Jesus nessa noite? Não olhe para o irmão Márcio, irmãos, que o irmão Márcio é falho demais. Mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você tem fé, se coloque de pé em nome de Jesus. Se você puder, sai do seu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Quero chamar para você, quem não é batizado, fica aqui desse lado aqui, ó. E eu quero convidar você que ouviu essa palavra, não do irmão Márcio, mas que veio de Jesus. O irmão Márcio apenas é um instrumento que foi usado aqui. Mas o Senhor está falando forte no meu coração, que tem pessoas essa semana que têm causas importantes para ser resolvidas. Essa semana, irmãos, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente, vai ficar desse lado aqui, ó, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e fica aqui. Se você crer, irmão, se você não crer, não sai não. Só se você crer. Desse lado aqui. Quem não é batizado, fica aqui, em nome de Jesus. Quem ainda que está aqui nessa casa, vem mais para frente, irmãos. Vem mais para cá. Irmã Elia, sai do seu lugar, vem aqui, me ajuda aqui, vem cá. Só o irmão Zé vai me ajudar aqui, vem cá. Vocês que são não batizados com o Espírito Santo, vocês vão ficar apenas com os olhos fechados e vão ficar glorificando ao Senhor. Vocês creem, irmãos? Vocês creem? Irmã Elia, você vai impor a mão nesses abençoados aqui. Tem irmãos que estão aqui, irmãos, Jesus falou no meu coração que tem causas nessa semana para ser resolvida, que você já jogou a toalha, que você acha que não tem mais como. Irmão Darcy, você vai me ajudar também. O senhor vai receber me ajudando, tá bom? Você vai me ajudar. Você, irmão Zé, vai pôr a mão nos irmãos. A Gislene, o Ezequiel e o Wesley vai estender as mãos aqui, porque tem algo grande para acontecer aqui, irmãos, em nome de Jesus. Ana chorefácia. Rica labasune kai xene calagasterbia. Anai chorefaste calabasterbia.